Steht am Buch, redt und tragt a ganze Nacht. Bei men zu nehmen, ihn nicht verschämen. Bei men zu nehmen, ihn nicht verschämen. Olá, bem-vindos ao quarto episódio dos Encontros Espirituais. Eu sou Tiago Brito Pereira, tarólogo e terapeuta espiritual, e neste podcast vamos abordar temas contemporâneos através de uma perspectiva espiritual que não é religiosa nem dogmática, mas antes pragmática e realista, com os pés bem assentes na terra. Neste espaço semanal, teremos uma reflexão pessoal e, na segunda parte, uma conversa aberta com convidados, onde aprenderemos juntos como ultrapassar as dificuldades e aproveitar as oportunidades que o universo nos apresenta. Esta semana vamos falar de hipnoterapia e teremos como convidada da segunda parte a Leonor Ferreirinho, hipnoterapeuta especializada em programação neurolinguística. Todos temos dores. Dor física, dor emocional e dor espiritual. Será que são três dores diferentes? Ou será apenas uma dor que se vai manifestando de formas diferentes? Será que muitas das dores físicas que temos são mensagens do que vai na nossa alma, do que vai no nosso espírito? A somatização é basicamente uma manifestação física das emoções que guardamos e não expressamos e, sem nos darmos conta, essas emoções começam a viver no nosso corpo. Neste episódio dos Encontros Espirituais, vamos mergulhar no mundo da hipnoterapia e da programação neurolinguística para perceber como podemos abstrair-nos da correria dos dias modernos, para perceber como podemos melhorar a nossa saúde emocional e evitar muitas das dores físicas que sentimos sem saber de onde vêm. Do ponto de vista espiritual, a relação entre o corpo e a mente é inquestionável. A mente manifesta a essência da nossa alma. A mente é a expressão da energia que nos compõe. A minha energia vai influir na minha mente, vai influir na minha forma de pensar, no meu comportamento. A mente também representa, do ponto de vista espiritual, o dom mais precioso que temos, que é o dom do livre-arbítrio, a capacidade de podermos analisar, decidir e, naturalmente, ter as consequências boas ou más das nossas decisões. A mente é o que nos dá consciência, permite-nos também conectar ao divino, também é uma ferramenta multifacetada que é composta não só por uma parte consciente, em que nós tomamos decisões conscientes, e uma parte subconsciente, em que nós por vezes nem nos apercebemos do que fazemos, e uma parte ainda inconsciente que nós devemos tentar aceder e que a espiritualidade me permite aceder a esse aspecto da nossa mente. A mente também compõe uma coisa que se chama memória coletiva, aquilo que compõe uma sociedade naturalmente de pessoas, mas também uma coletividade espiritual. É uma partilha de mentes semelhantes que compõe depois uma energia. E essa energia, por sua vez, vai se converter numa corrente espiritual que vai em determinado sentido conforme essas mentes assim o entendem. A mente é o que me permite interpretar a minha sensitividade, ou seja, ao estar conectada à energia e ao corpo, a mente vai me permitir identificar sinais e daí aumentar a minha sensitividade e interpretar a intuição que muitas vezes tenho. Portanto, a mente é fundamental no trabalho espiritual, a mente é fundamental para o meu dia-a-dia, a mente, aquilo que vai no meu cérebro, é essencial ser cultivado, ser trabalhado e ser tratado quando é preciso tratar. Por sua vez, a mente também afeta o corpo e vice-versa. A este efeito, ao efeito da mente sobre o corpo e do corpo sobre a mente, chamamos somatização. A somatização é a reflexão, principalmente física, a nível de doença ou de sintomas físicos, da nossa mente e do nosso estado emocional. Para lidar com a somatização dos problemas emocionais e os efeitos negativos que a somatização tem no corpo, existem duas ferramentas muito poderosas. A programação neurolinguística, mais conhecida por PNL, e a hipnoterapia. Já vamos falar sobre elas na segunda parte. O corpo é um espelho das nossas emoções, como eu já disse há pouco,
Muitas vezes, quando não expressamos ou não resolvemos os nossos conflitos internos, o corpo começa a falar, entre aspas, através de sintomas físicos. A dor crónica, problemas de pele, distúrbios digestivos muito frequentes em pessoas que sofrem do sistema nervoso. Aliás, diz-se muito frequentemente que o intestino, o sistema digestivo, é o segundo cérebro, mais uma vez a ligação à mente do nosso corpo. Entre tantos outros problemas de somatização, muitas vezes têm raízes emocionais profundas. A ciência moderna também reconhece esta ligação, não é apenas conversa espiritual. A ciência confirma esta ligação entre a mente e o corpo, os problemas da somatização. Um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology refere que existe uma associação significativa entre experiências emocionais negativas acumuladas, por exemplo, a rejeição social, e a ativação de áreas cerebrais envolvidas na percepção da dor física. Ou seja, há estudos que comprovam que emoções negativas vão manifestar-se na dor física no nosso corpo. Por outras palavras, uma dor emocional não resolvida é literalmente uma dor física também. A ciência já vem confirmando, no entanto, aquilo que é ensinado espiritualmente há séculos. Espiritualmente já se fala nesta ligação há séculos. Do ponto de vista espiritual, a somatização é muitas vezes interpretada como uma desconexão entre a alma e o corpo. O meu corpo manifesta-se quando sente que a alma não está conectada ou não está equilibrada. Esta é a interpretação espiritual do fenómeno da somatização. Daí, espiritualmente, a necessidade de eu estar a fazer uma introspeção frequente e de procurar melhorar-me de dentro para fora. A melhoria interna é aquilo que vai fortalecer o corpo, por consequente, vai fortalecer a mente. A melhoria interna, a autoanálise, o olhar para dentro, o perceber como é que eu posso ser melhor, é uma das pedras basilares da espiritualidade. Portanto, uma vez mais, a ciência vem confirmar que eu tenho de trabalhar o meu interior para tratar a dor física, algo que a espiritualidade já diz há séculos. Tens de o fazer para cresceres e para não sofreres. As grandes correntes espirituais ensinam-nos que quando ignoramos os apelos inconscientes da alma, como a necessidade de perdão, melhorar o amor próprio ou falar a verdade por muito que custe, estes apelos da alma, que se forem ignorados, acabam por se manifestar fisicamente. A própria Bíblia diz: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? Ou seja, é uma situação bíblica de Provérbios em que fortalecer o espírito vai-me suster na minha essência como homem, como ser humano, neste caso. Porém, se o meu espírito estiver abatido, se estiver preocupado, se não estiver a lidar com os problemas, ninguém me pode suportar. Ainda, por outras palavras, Deus ajuda a quem também cuida de si. Ou seja, o meu estado interior vai influenciar não só a minha resistência física à dor, a minha resistência emocional e também a minha conexão ao divino, qualquer que seja a minha fé. Eu citei a Bíblia, mas há outros exemplos. O próprio Alcorão, o Sagrado Alcorão, diz que reflete o princípio de que o bem-estar do ser humano depende da sua pureza interior. Há uma citação que diz que são fiéis e cujos corações sossegam com a recordação de Deus. Não é acaso certo que a recordação de Deus faz tranquilizar o coração. Portanto, isto basicamente o que esta citação diz é que quando as emoções negativas, como a culpa, o medo ou a raiva, se instalam e nos afastam da nossa paz interior, o corpo expressa essas feridas da alma e afasta-nos de Deus. Assim, a cura espiritual não pode ser separada da cura emocional, daí a importância de ferramentas como a hipnoterapia ou a programação neurolinguística, e esta cura emocional passa por restaurar o meu equilíbrio interno, que vai devolver ao corpo uma harmonia natural, corpo, mente, alma.
Neste episódio, então, na segunda parte, vamos falar um pouco mais sobre a programação neurolinguística, sobre a programação neurolinguística, sobre a hipnoterapia e como nos podem ajudar a identificar, desbloquear, porque muitas vezes não temos consciência dos nossos bloqueios, e transformar as emoções que carregamos e estão muitas vezes também escondidas. E, ainda mais profundamente, vamos explorar como um processo de cura emocional se liga ao nosso crescimento espiritual. Será que ao curar o corpo e a mente também estamos a curar a alma? Vamos ficar a saber na segunda parte. Obrigado e até já. Olá, bem-vindos à segunda parte dos Encontros Espirituais. Hoje estamos a falar sobre a cura do corpo e da mente, para depois, posteriormente, termos a cura espiritual também. A minha convidada de hoje chama-se Leonor Ferreirinho. A Leonor é diplomada com o nível Practitioner pelo London College of Clinical Hypnosis, é formada em Programação Neurolinguística, é mestre assistente de Reiki há quase 2 décadas, é uma das pessoas que eu conheço que é mais pragmática, é muito prática, e está profundamente conectada entre a ciência terapêutica e a espiritualidade. A Leonor consegue perfeitamente fazer a ponte entre os aspectos práticos da cura da nossa mente, da nossa recuperação emocional e as conversas espirituais e os temas espirituais. A Leonor é autora de um livro que é muito tocante. O livro chama-se Do Querer ao Ser, onde vai homenagear as pessoas que, em momentos de muita vulnerabilidade, confiaram na Leonor as suas dores em busca de soluções. A Leonor é também uma terapeuta holística que procura tratar o ser humano na sua totalidade. Mais do que tratar patologias psicossomáticas, a Leonor vai acolher e orientar todos aqueles que se sentem em desequilíbrio emocional, iluminando o seu caminho com amor, dedicação e respeito. Para ela, a terapia não é só uma profissão, mas é também um farol para a própria jornada de crescimento e aprendizagem. Eu conheço a Leonor há uns anos, ela tem uma fé inabalável e ela defende que nenhuma história partilhada permanece igual depois de ser recebida com o coração aberto. A Leonor hoje vai nos oferecer toda a sua experiência, sabedoria e visão, que são únicas. Bem-vinda, Leonor, aos Encontros Espirituais. Obrigada pelo convite. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Leonor, por me receber neste espaço que é lindíssimo. Sente-se uma energia muito poderosa de transformação aqui. Muito obrigado, Leonor. É a energia que eu procuro passar. Sem dúvida. E a sua energia está presente. Está presente assim que se entra neste espaço. Leonor, considera-se uma pessoa espiritual? Já sabemos que sim. Até que ponto e como define a espiritualidade na sua vida? Bom, desde muito cedo que eu me reconheço uma pessoa diferente. E se durante muito tempo isso foi visto por mim, se calhar aos olhos dos outros também, como uma incapacidade, talvez, a partir de determinada altura eu comecei a olhar de uma forma diferente. E comecei a fazer uso disso para o meu próprio equilíbrio. E fui buscando, fui procurando. O Reiki ajudou-me imenso. E o meu grande mestre, Paulo Raposo, fez esse trabalho muito bem feito. Que foi eu perceber que, de facto, o que se passava comigo é que eu teria eventualmente um dom que teria que explorar. E, portanto, a minha espiritualidade levou-me a perceber que eu teria algo para partilhar e que precisava de ser materializado numa especialidade. Foi quando eu estudei. Exato. E o Reiki é uma forma muito prática também de se iniciar na espiritualidade, não é? É doce, é suave, é como se fosse água a penetrar. Ela vai se instalando devagarinho e vai tomando conta de nós. Se nós permitamos que isso aconteça. Exato. Iniciando no Reiki, e o que é que ele levou depois a seguir o caminho da hipnoterapia e da programação neurolinguística? Precisamente isso. Perceber que aquilo que eu sentia
como sendo diferente, teria que ter uma orientação qualquer. E eu sentia que podia partilhar parte da minha história, que foi sempre muito pautada por sofrimento físico, de formas diferentes, sempre. Eu lembro-me de começar a lembrar-me de mim com umas dores de estômago terríveis, dilacerantes. E depois, mais tarde, dores de barriga terríveis pela parte feminina. Claro. E depois enxaquecas terríveis, e depois dores na coluna. E toda a vida fui sofrendo dores pontuais, como se fosse um sinal, um alerta, que eu nunca interpretei como sendo um caminho, e fui interpretando como sendo um castigo. Ou seja, para si esta somatização, digamos assim, na altura se calhar não se percebeu que era somatização. Não, de todo. Era um castigo. Era um castigo por alguma coisa que eventualmente eu teria feito e que eu não sabia. Exato. Mas a verdade é que eu fui sentindo isso como um peso, como um sacrifício, quase uma via sacra, e fui sofrendo bastante. O chamado aguenta, aguenta, aguenta. Não é? Tal e qual. Pois. E que nunca terminava, porque melhorava de uma coisa e piorava de outra, e eu fui sempre sofrendo dor física, e que na altura eu não percebia. Então fui estudar, evidentemente, porque percebi que teria esta minha história para contar, a minha fase de superação, de transcendência entre aquilo que me fazia sofrer e aquilo que eu era capaz de fazer apesar de. E depois, de repente, numa meditação de Reiki, surgiu-me a hipnose. E eu achei que não era para mim. Achei que não teria condições académicas para seguir essa área. E quando fui explorar, percebi que afinal tinha. E pronto, e foi quando decidi, depois de todos os testes que foram feitos de admissão à formação, percebeu-se que de facto eu era dotada para aquele trabalho. Sua formação é internacional, portanto, considera que é mais difícil aceder à formação internacionalmente do que, por exemplo, se tivesse estudado em Portugal, com uma academia portuguesa? Sim. São mais exigentes? São mais exigentes. É uma formação que é acreditada nas universidades inglesas e, portanto, tem uma base científica por trás muito forte. Okay. Sim. E, portanto, tudo que se aprende é tudo aquilo que foi estudado e testado cientificamente, de modo a que não se retraumatize uma pessoa que vem já de si com alguma fragilidade. O que é que significa não retraumatizar? Significa que quando a pessoa traz um sintoma, se ele não é bem olhado e bem abordado tecnicamente, ele pode passar a ser pior do que aquilo que já era. Estou a perceber. É preciso alguma solenidade e conhecimento para abordar determinadas temáticas. Okay. Depois a PNL surgiu por inerência, porque há uma linguagem que precisamos de adquirir, é quase como se fosse uma linguagem de aproximação ao paciente, como quase um encantamento. E eu usei da melhor forma, eu acho. Não de forma a manipular a pessoa que está à minha frente, mas a colocar-me ao seu lado, acolhendo. E eu acho que esse casamento, por assim dizer, funcionou muito bem. Entendo. Portanto, a PNL, Programação Neurolinguística, na realidade não é concorrente da hipnoterapia. Como terapia, não, complementam-se uma à outra, não é? São linguagens compatíveis até certo ponto. Entendo. E eu tenho muita experiência com os meus clientes que não sabem o que é hipnoterapia, não sabem o que é PNL, acham que é banha da cobra, ou acham que é, principalmente no caso da hipnoterapia, muitas vezes confundem hipnoterapia com hipnose de palco, que se vê nas feiras e essas coisas. Como é que explicaria, alguém que não entende nada destas terapias, como é que explicaria principalmente a questão da hipnoterapia? Bom, a hipnose é uma ferramenta.
É uma ferramenta de abordagem à saúde mental, como outras abordagens que existem. Esta tem como, na sua essência, a capacidade de levar o paciente a autocurar-se. Pronto. Esta é a essência da hipnose. A diferença entre a hipnose clínica e a de palco é muito evidente, colocando a questão desta forma. Há vários níveis ou estádios de transe. Nós temos o estado desperto, que é o que temos agora, e que já é um pré-transe, quase, porque nós estamos muito focados naquilo que estamos a falar. Exatamente. E portanto estaremos num transe leve neste momento. Estamos absolutamente aqui e tudo o resto desapareceu. Não faz falta. Pronto, é a atenção completamente focada. Ou seja, mesmo o estado consciente já é um estado de semi-transe? Sim. Não sabia. Imagine, quando está a ler um livro e está muito envolvido naquela história, você está num transe hipnótico. Sim, faz sentido. Porque tudo o resto desapareceu e o que é importante é mergulhar naquela história que está a ler. Ou, por exemplo, quando está a ver um filme e muitas vezes com certeza já lhe aconteceu de estarem a falar consigo e dizer, desculpa, não ouvi. É verdade. Isso é muito frequente acontecer. Está hipnotizado. É tão simples quanto isto. Não tem nada de estranho, nem malévolo. Não, é uma coisa bonita. E é um estado natural. Imagine quando vamos a conduzir e que de repente chegamos ao destino e nem nos lembramos que caminho percorremos. Ou parece que acabamos de sair e já chegamos. E isso é um estado de transe. E é um estado de transe, e o estado de transe é um estado normal, que nós nos permitimos. Quando aceitamos relaxar ou focar a nossa atenção em determinada coisa. Há vários níveis de transe. Temos o transe leve, o transe médio e o transe profundo. Ou sonambúlico, também é assim chamado. O transe sonambúlico não nos interessa para trabalhar. Interessa-nos o transe leve a médio. Porque o transe sonambúlico é como se retirasse a vontade ao sujeito que está a ser hipnotizado. Ele está entregue à vontade de quem o está a hipnotizar. Entendo. E o nosso objetivo é outro, completamente diferente. É levar a pessoa a aumentar a sua capacidade de se autocurar, de se compreender e de aceitar uma mudança. É uma forma de aceder ao inconsciente. É essa parte de nós que aprende e que promove uma mudança para que o consciente execute em termos de tarefas, Exato. rotinas. Portanto, pegar num trauma e saber lidar com esse trauma. Entrar pelo sintoma e sair pela solução. Entendo. Ou pela cura, conforme se preferir chamar. Sim. E a PNL, como é que funciona, assim, em termos leigos também? A PNL é mais uma linguagem. É uma forma de abordar o paciente de maneira a que ele aceda com mais facilidade àquilo que nós precisamos. É uma linguagem que busca entrar no campo emocional daquela pessoa com mais facilidade. É a forma de colocar as perguntas. É a forma de desmontar crenças, raciocínios. E funciona muito bem, casa muito bem. Aliás, nós na nossa formação de hipnose também temos parte de PNL. Mas eu quis abordar bem, quis conhecer um bocadinho mais. E conhecer até ao limite daquilo que eu precisava. Não em termos de manipulação do sujeito, mas de maneira a conseguir estar com ele com maior facilidade. Chegar ao paciente com maior facilidade. E se uma pessoa não quiser ser hipnotizada? Então não vem cá. Eu parto do princípio de que quando uma pessoa vem disponível para se tratar. Nunca me aconteceu, e em quase praticamente 20 anos de trabalho, nunca me aconteceu não hipnotizar uma pessoa.
Porque aquilo que eu lhes digo é sempre o mesmo. E hoje em dia isso já não acontece. A pessoa quando vem já traz conhecimento sobre o tema. Já é mais receptiva, não é? Já traz conhecimento, já buscou informação, já me conhece por interpostas pessoas e, portanto, vem já com parte do rapport terapêutico feito. Mas, quando isso não era assim, quando a informação era escassa, Exato. há 20 anos atrás, eu dizia-lhes, bom, está aqui, vai pagar uma consulta, certo? Então, se calhar o melhor é aproveitá-la. É deixar-me fazer o meu trabalho, não é? É aproveitá-la, ver o que é que dá. Vamos ver, vamos experimentar. E resultava sempre muito bem. Porque nessa altura, há uns anos atrás, e estamos a falar quase há 2 décadas praticamente, são já 19 anos, as pessoas vinham já em último caso, já quando tinham tentado tudo desesperadamente e não conseguiram. Portanto, quando vinham ter comigo, já vinham em desespero de causa, completamente. E portanto, vinham muito mais receptivas, do tipo, faça o que puder. Pois, entregue nas suas mãos, não é? Tal e qual. Por aí. E é claro que isso é parte da cura, porque a verdade é que a hipnose é só uma chave de acesso. Tudo o resto é psicoterapêutico. É a linguagem que nós utilizamos e a forma como nós sentimos aquela pessoa. E aí a minha espiritualidade ajuda muito. A forma como eu sinto o todo ajuda-me a estar com aquela pessoa de uma forma mais inteira. Entendo. A Leonor falou há pouco dos seus episódios de somatização. Pode explicar a importância da somatização, principalmente em adultos? Quais são os sinais que devemos estar atentos? Pode dar alguns exemplos para que as pessoas não tenham de passar, se calhar, por aquilo que a Leonor passou? Quando uma dor é muito persistente, ela normalmente funciona como um alerta. É quase como se o corpo gritasse um pedido de ajuda. Do exemplo das articulações que muitas vezes inflamam, artrite reumatoide, por exemplo, é como se o corpo estivesse a chorar através dessas articulações, como se quisesse a dor emocional sair através do corpo. E muitas das vezes as pessoas refugiam-se na vitimização e acreditar que isso é incapacitante, não é? Quando muitas vezes é um caminho de cura, mas de cura emocional ou espiritual. E isso acontece com muita frequência. E eu sou o melhor exemplo disso. Ou seja, se uma dor é persistente e eu não consigo tratá-la de forma nenhuma, ou se não há explicação, obviamente que se me dói uma dor, se tenho uma dor porque eu parti um braço, é porque parti o braço, não é? Certo. Mas quando a dor não tem uma causa... Quando a dor surge inesperadamente e teme a não sair, a não desaparecer, então temos que mergulhar mais profundamente nisso e perceber o que é que o nosso corpo nos está a querer dizer. E o meu corpo tem gritado uma vida inteira. E só agora que eu aquietei mais a mente, que circunstâncias várias da minha vida me conduziram a parar a minha profissão primeira, que eu era funcionária da companhia de seguros, e portanto isso tomava-me grande parte do meu pensamento, do meu tempo, de tudo que eu tinha, né? E depois trabalhava com as minhas consultas no final do dia. Eram dias tão corridos que eu não tinha um momento a respirar e me sentir e falar comigo e apaziguar-me. E portanto essas dores foram estando presentes, cada vez mais persistentes, e eu não as interpretava até o momento em que a dor me incapacitou. E eu fiquei deitada numa cama. Porque a minha coluna obrigou-me. Claro. E a partir daí tudo se desenrolou de uma forma absolutamente inesperada. E a verdade é que eu acabei por negociar uma pré-reforma.
muito cedo. A empresa acedeu a isso com muito respeito, com muita consideração por mim, e isso foi muito bom. E de repente eu abracei esta minha profissão, que eu acredito que também é um dom, ou que é, a minha profissão acaba por corporizar o dom que eu tenho desde sempre. Exatamente. E então a minha vida aquietou, silenciou, e eu já consigo ouvir-me. E percebi porque é que eu padeci de tudo isto tanto tempo. É porque eu preciso ver mais além. Exatamente. E saber entender os sinais que o universo nos está às vezes a transmitir, não é? Porque a dor vem emocional, mas também é uma dor muitas vezes espiritual, é uma dor de falta de... O universo está-nos a empurrar para um caminho e nós teimamos às vezes a não querer ir por ali. E o universo diz, não vais, mas sofres com isso. Tal e qual. Aguentas. Então vais parar. Exatamente. Há de haver um momento em que tu te vais escutar. Há de haver um momento em que tu vais perceber que o universo pede mais de ti do que só isto. Exatamente. Leonor, acha que é possível alguém ser desenvolvido emocionalmente, ou seja, ter uma alta inteligência emocional e não ser desenvolvido espiritualmente? Dificilmente. É a minha opinião. Fora qualquer parte teórica, eu não me baseio nisso para ter esta opinião, mas acho que qualquer pessoa que é mais evoluída emocionalmente tem obrigatoriamente associado a sua espiritualidade. O seu olhar mais além de o sentir o visível, mas reconhecer o invisível, ou o contrário, reconhecer o visível e sentir, intuir o invisível, porque no fundo acaba por ser por aí. Isso é quase como podemos chamar-lhe uma fé, mas uma fé solitária, num caminho único, solitário. Exatamente. Mas que tem que ser trilhado, ele tem que acontecer quando o universo nos chama. A fé por natureza é solitária, a fé é um processo muito individual. Sim. Não é? A fé coletiva é uma partilha dos mesmos valores, mas a fé na sua natureza é individual, sem dúvida nenhuma. O caminho é solitário, e ainda bem que é, porque é a forma que nós temos de nos perguntar e buscar respostas em nós e às tantas nos sinais que vamos recebendo. Sem dúvida, sem dúvida. E de que forma é que, para si, Leonor, o trabalho emocional, a recuperação emocional dos seus clientes é um trabalho de alma também? É um trabalho de alma porque foi isso que me chamou a abraçar esta profissão. Foi inicialmente o ter a consciência que tinha alguma coisa mais para partilhar com o mundo e que eu estava a ser chamada a fazer. Portanto, eu aceitei isso. Exatamente. Reconheci que esse teria que ser o meu caminho e avancei. Leonor, acha que os clientes, tem clientes de todas as religiões, imagino, todos os credos, clientes que são ateus, acredita que os clientes mais espirituais conseguem melhores resultados terapêuticos ou a crença espiritual não influi nos resultados finais? Eu trabalho muito bem com mentes científicas, racionais, pragmáticas. Lido muito bem com isso. Por uma razão muito simples. Nós também temos que saber ler a pessoa que temos à frente. Exato. E, portanto, a primeira coisa que temos que apreender é quais são as crenças daquela pessoa. Em que é que ela acredita? O que é que ela rejeita? O que é que ela precisa para se sentir a caminhar? E, portanto, eu trabalho muito bem com pessoas absolutamente racionais, pragmáticas, com mentes científicas, e tenho trabalhado com muitas pessoas, mas mesmo muitas. E resulta muitíssimo bem. É um tipo de linguagem diferente. Claro. É um tipo de abordagem diferente. Não se pode nunca pôr em causa a crença de alguém ou tentar impor uma crença que não é daquela pessoa. Portanto, as minhas crenças nas minhas consultas não são importantes. E não tocam o paciente. A menos que ele me peça isso. Mas, obviamente, que eu estou a trabalhar com aquilo
com o meu todo, com aquilo que eu sou na minha inteireza. Portanto, a terapia, neste caso a hipnoterapia, a PNL, não é uma corrente espiritual. Não. Adapta-se a qualquer... Todo. São áreas muito estudadas e com uma base, particularmente a hipnose, com uma base claramente científica. E, portanto, e a verdade é que a técnica é isso que nos diz, não é? Nós aprendemos a técnica. Exato. A verdade é que aquilo que eu faço está muito para lá da hipnose, está muito para lá da PNL, está muito para lá do Reiki. É o conjunto de todas essas coisas, mas integradas em mim, que tenho uma estrutura espiritual com todas as minhas crenças e com tudo aquilo que me sustenta. Acredito que o que está a dizer faz todo o sentido e, aliás, o próprio ateísmo, eu também recebo clientes que me dizem logo, eu não acredito nestas coisas, cá está, é o desespero às vezes, ou é o passa-palavra, é alguém que lhes diz, vai lá, não custa nada, não sei o quê. Mas, na realidade, o próprio ateísmo, na minha opinião, é uma forma espiritual. Claro. É uma crença. É uma crença, é uma partilha também, e é um desafio ao status quo. Ou seja, espiritualmente, os grandes nomes espirituais foram disruptivos. Sim, claramente. Cristo, Buda, enfim, também surgiram quase como que fora do seu tempo. Desafiaram o status quo da altura. E o ateísmo fala. O ateísmo, sim, ao dizer eu não reconheço nenhum poder superior, não acredito que exista nada, na realidade está a desafiar. Claro. O facto de não reconhecer está a pedir respostas. Significa exatamente que pede uma resposta. É um tipo de fé. Precisamente. Só que é um tipo de fé sem fé. Exatamente. É um tipo de fé que está à margem de todas as crenças espirituais conhecidas. E que contribui para o seu crescimento pessoal. Sim, a pessoa que é um ateu cresce também, pode ser, claro, na minha opinião, só que não cresce no coletivo, cresce no individual. Concordo perfeitamente consigo, Leonor. Eu faço muitas vezes esta pergunta aos meus convidados. Sente que há problemas específicos que afetem mais profundamente as mulheres do que os homens? É verdade que a maior percentagem que eu tenho de pacientes é feminino. É verdade. E também é verdade que todas as temáticas que são trazidas pelos homens são resolvidas de uma forma muito mais técnica e prática. É verdade. E que o tratamento é muito mais curto. Traz um determinado tema para resolver. Imagine ansiedade de performance. Isso é muito, muito frequente nos homens. Terem dificuldade de falar em público, isso é recorrente. E isso é uma coisa que se resolve muito rapidamente, abordando absolutamente tecnicamente. Ali fechado. Pegamos aqui, terminamos ali e acabou. Não há fuga possível. E sim, e corre bem. Claro. As mulheres são diferentes, são mais complexas, são mais inquisitivas, têm mais curiosidade por perceber determinadas coisas. E também procurar soluções, são curiosas. Sim, as mulheres são especiais, não podemos dizer o contrário. E eu gosto de trabalhar com mulheres exatamente por isso, porque elas se superam, querem sempre conhecer mais de si. São mais voltadas para dentro, enquanto os homens são mais atentos ao que os rodeia. Se calhar o homem faz mais resistência a olhar para dentro, não é? São ensinados, se calhar, que não devem fazê-lo. Talvez. Eu acho que isso já vem na genética, não é? De que o homem não pode chorar. Exato. O homem tem que ser cuidador da família. Tem de ser melhor que os outros. Tem que ser melhor que os outros, tem que ser mais forte fisicamente. Portanto, isso são crenças que vêm de há muito tempo já.
já vêm herdadas de há muitas gerações. E as mulheres não, as mulheres procuram compreender a sua fragilidade, são mais sensíveis à espiritualidade, regra geral, e portanto buscam mais. Sim, a energia feminina por natureza também é mais conectada do que a energia masculina. E quais são os problemas mais recorrentes nas mulheres que consideraria? As mulheres normalmente querem compreender o porquê de determinados comportamentos. E depois também têm questões psicossomáticas relevantes, não é? Mas quando nós estamos a falar de questões psicossomáticas propriamente ditas, é mais em termos de querer evoluir a partir do estado em que se encontram. É querer descobrir-se mais e querer evoluir em termos de comportamento. E bebem mais informação. Querem sentir mais. Querem aprender a sentir melhor. Isso é muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Vivemos tempos, para já, em que somos bombardeados com informação, somos muito estimulados pelo exterior, não só informação noticiosa, mas informação de todo o género. Acha que ainda há espaço para ser espiritual nos dias que correm? Eu tenho o meu exemplo, que é muito marcante. Eu não me lembro nunca de ter vivido sem ter a obrigatoriedade de. Eu não tinha sequer tempo para me compreender ou para me ver inteira. Não havia espaço nem tempo. O meu tempo era rigorosamente entregue a tarefas. E, portanto, eu acho que é isso que acontece à grande maioria da população. É que funciona de uma forma quase automática, e é muito o que acontece, de forma automática, no cumprimento de tarefas. O que leva a que não haja um momento para sentir, nem mesmo quando tem momentos de pausa. Exato. E é muito recorrente as pessoas em momentos de pausa não conseguirem pausar. Não são capazes. Não sabem fazer isso. E isso também é um problema. É contrário à prática espiritual, nesse caso. Isso também é um problema. O estar sozinho consigo, muitas vezes, não é um exercício fácil. E também isso deve ser aprendido. Como desfrutar e compreender de si consigo mesmo. Portanto, eu acho que, efetivamente, na sociedade em que vivemos, é muito difícil que as pessoas evoluam espiritualmente. A menos que tenham um chamamento vindo de trás e que o reconheçam desde crianças e que se tenha mantido presente como que um chamamento que não silencia. Nós temos que seguir aquilo de alguma forma. E quando não seguimos, vamos ter que parar. A saúde, a vida, ela vai nos parar, vai nos obrigar a enfrentar aquilo que somos na realidade. Exato. Inteiros. Não é diferente da prática espiritual. Muitas vezes perguntam-me também como é que eu posso ser mais espiritual. É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Eu quero evoluir, quero saber mais sobre a prática espiritual, quero desenvolver a minha espiritualidade e não sei como. E eu faço esta pergunta, além de naturalmente recomendar livros, enfim, mas faço esta pergunta. Alguma vez foi jantar sozinho ou sozinha, sem o telemóvel? E a pessoa diz-me assim, não, nem pensar. E era capaz de o fazer, nem pensar. A prática espiritual começa por aí. Uma coisa tão simples como ir jantar ou ir lanchar, estar num sítio sem nada a não ser a própria pessoa. E a espiritualidade é isso, é olhar para dentro e estar consigo. Não é diferente do cultivo também emocional. E há quase uma aversão, não é? Parece que estamos programados para não podes estar sozinho nunca. O que acontece muito é que as pessoas não fazem. As pessoas têm que fazer, mas esquecem-se de ser. E o que eu procuro sempre nas minhas consultas, cada vez as minhas consultas sai claramente diferente. Não sai igual. Não é possível. Porque se levantou uma pontinha daquele véu que tem todo o tesouro do lado de lá.
E de que forma é que eu faço isso? É ensinando a pessoa a sentir. Apenas ser. Não precisa de fazer nada. É silenciar o corpo, silenciar a mente e sentir. Porque aí é que nós estamos a acontecer. É quando estamos a ser. No seu processo terapêutico que tem com os seus clientes, qual é que considera, Leonor, o passo mais difícil ou aquele em que os seus clientes mostram mais resistência? Como é que eu vou dizer isto? Eu acho que o passo mais difícil é o passo da decisão. É o momento em que decidem vir. É o momento em que decidem, em que tomam consciência, aliás, que estão preparados. E que têm esse ensejo e essa coragem. O primeiro momento é um momento que eu habitualmente celebro com eles. Porque é o da tomada de consciência de que há mais para além daquilo que conhecemos. E então temos que explorar para nos sentirmos mais em casa dentro de nós. E é quase uma aceitação de que a nossa vida não está bem, não é? Quase como que nós não estamos bem na nossa vida. Precisamente. É que há algo mais que nos está a ser pedido, que não está visível aos olhos, mas que é como que um impulso que nos chama a dar mais um passo, a ter a curiosidade de espreitar melhor aquilo que somos naquilo que não fazemos. E se tivesse de dar um conselho a quem quer dar esse passo, mas não tem coragem, qual seria o conselho que daria para que a pessoa desse esse primeiro passo? O conselho que eu daria seria no sentido de assumir que nós caminhamos em direção a alguma coisa. Sempre, não é? Tem que haver um propósito e temos que assumir a responsabilidade de cumprir esse propósito. Muitas das vezes é certo que não sabemos qual é. Exato. E isso é um dos maiores enigmas, não é? E também porque pode mudar ao longo da vida, não é? Claro, pode-se reajustar. Exato. Mas há alguma coisa que apela por nós e que nós sentimos que temos que fazer. Não há maneira de silenciar, temos que fazer. É seguir esse ímpeto. Esse não pensar, mas sentir. É o antes de pensar aquilo que o nosso corpo está a manifestar. Uhum. É quase como se ele se inquietasse para nos dizer qualquer coisa. É saber que o caminho tem uma direção da qual não podemos fugir. Porque é aquilo que nos é pedido, de alguma forma. Entendo. E portanto o meu conselho vai nesse sentido. É intuir o que é que nos chama. O que está a ser pedido de nós. E pode ser um dom qualquer que tenha que desenvolver. Há muitas formas de nos manifestarmos e de dar afeto e amor, que é aquilo que, infelizmente, pouco tem havido ultimamente. Infelizmente. Leonor, qual é que foi o maior desafio que enfrentou, que se sente naturalmente que pode partilhar, e como é que sente que a sua conexão espiritual a ajudou a superar esse desafio? Pois, fazendo uma retrospectiva da minha vida, na realidade esse momento é agora. É o momento em que a minha saúde física me gritou mais alto e eu não pude ignorar de modo nenhum. E portanto tive que parar para compreender o que é que estava a ser dito. E só o silêncio de não ter obrigações é que me levou a compreender o que é que me estava a ser pedido. E era tão simples quanto: para, sossega, pousa o teu peso, sente-te e reorienta o teu trajeto. Porque já não é por aí. E sim, eu percebi. Por último, onde é que a espiritualidade alguma vez, se aconteceu, alguma vez a atrapalhou ou até a enganou? Nunca. A minha espiritualidade foi sempre um fio condutor
mesmo quando eu não o entendia dessa forma. Mas foi sempre. Eu acho que as grandes decisões da minha vida foram sempre bem tomadas e eu não assumo esse mérito sozinha. Eu sinto que também fui acompanhada nesse sentido. E portanto não houve nunca um momento em que a minha espiritualidade me tenha atrapalhado, nem mesmo no trabalho prático da minha vida profissional. Nunca foi um problema, porque sempre foi de certa forma respeitado no lugar onde eu estava, nos vários lugares onde fui estando, sempre foi respeitado, sempre foi quase intocado. Entendo. E também ultimamente muito útil para compreender pessoas mais científicas com as quais eu trabalhei, cientistas de dados, que são mentes muito, muito formatadas à matemática, não é? Mas para conseguir agregá-los a uma equipa e torná-los parte dessa equipa foi uma tarefa muito difícil. E foi um caminho que eu trilhei com o meu diretor e que foi uma experiência muito interessante. E portanto eu consegui pôr emoção, sensibilidade numa coisa que não tem nenhuma sensibilidade. Sim, o mundo corporativo não é um mundo por natureza ligado à espiritualidade, sim, nem aos valores espirituais. Nada. Mas de vez em quando há uma luz que se acende. Não serei só eu, obviamente. Claro. Há umas luzinhas que se vão acendendo, que vão agregando as pessoas e fazendo-as compreender que fazem todas parte do mesmo. Cada um com a sua tarefa, mas afinal somos todos um. Sem dúvida, Leonor. Excelente. Se não se importa, vamos terminar com 3 perguntas muito rápidas. Eu vou-lhe pedir que são iguais a todos os convidados. Eu vou-lhe pedir que responda conforme aquilo que lhe surgir à mente, de acordo com a sua intuição. Tem alguns hábitos ou rituais que a ajudem a lidar com o stress e a ansiedade e dos quais a Leonor não prescinde por nada deste mundo? Sim. Os momentos em que tenho que tomar decisões, eu tenho que parar e tenho que respirar, que é isso que me ensinam os meus pacientes. Parar, respirar, ser. E deixar que a nossa intuição fale mais alto do que o nosso pensamento. E eu acho que por isso eu tenho tomado as decisões mais adequadas. Sem dúvida. Em que é que antes acreditava com toda a fé e hoje em dia já não acredita? É uma pergunta difícil de responder. Eu nunca perco a esperança. E por isso não desacredito. Continuo a acreditar. Ok. Por último, recomendo um livro, uma série, um canal de YouTube, as redes sociais, alguma coisa que acha que os nossos ouvintes beneficiem em aprender também. Um livro. A Profecia Celestina é um livro muito interessante. Porque nos leva a entrar na espiritualidade com um começo e com uma continuidade. É muito interessante. Depois há um livro que eu gosto especialmente, que é um livro muito fininho, que é de um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e que se chama O Homem Mais Feliz do Mundo. E que a espiritualidade está ali, intacta. Aquele homem teve que sobreviver, teve uma palavra para entregar ao mundo, teve o seu testemunho a passar ao mundo, e que é muito importante. Quem lê aquele livro não fica igual. Exato. A provação e a dor servem para isso, muitas vezes para serem convertidas em testemunho. Leonor, muito obrigado. Foi um prazer. Aprendi muito nesta entrevista. Muita coisa, até que eu próprio desconhecia sobre a hipnoterapia, é muito interessante. Obrigado também a vós por estarem desse lado. Se gostaram do episódio, digam algo nos comentários. Partilhem com quem acharem que pode beneficiar em ouvir esta conversa. Não se esqueçam também de gostar do canal, de subscrever para não perderem os próximos episódios. Eu irei deixar nas descrições o link para os canais da Leonor, para o consultório da Leonor, também para o livro. Se tiverem interesse, eu recomendo que leiam. Eu aprendi muito quando o li. Todos os temas que aqui falámos, irei também deixar
os contactos. Se tiverem perguntas, façam. Nós tentaremos responder o melhor que pudermos. Na próxima semana voltamos a encontrar. Vamos ter mais uma conversa espiritual com os pés bem assentes na terra e os olhos no que importa. E para a semana vamos falar de um tema controverso. Vamos falar de dinheiro, com alguém que percebe muito de finanças e desenvolvimento financeiro pessoal. Vamos falar de materialismo e vamos tentar perceber se é possível ter abundância financeira e simultaneamente ser uma pessoa espiritual. Muito obrigado e bem-ajam. Obrigado, Leonor. Obrigado pelo convite. É um prazer. Obrigado.